Lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Madhya Lila 19, o Senhor Chaitanya instrui Srila Rupa Goswami, verso 187, onde estamos lendo o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, de maneira dividida, porque é muito longo o significado. Então, nós estamos parados no Karuna Bhakti Rasa. Já lemos Karuna Bhakti Rasa. Então, hoje vamos entrar em Rudra Bhakti Rasa. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadipa Shandi Javana Seha Maha Vaishnavaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo. Hasyad Bhuta Vira Karuna Rudra Vivatsahabaya Panchavida Bhakti Guna Shaptara Sahaya. Em acréscimo às 5 doçuras diretas, existem 7 doçuras indiretas, conhecidas como riso, espanto, cavalheirismo, compaixão, ira, desastre e medo. Então, vamos continuar com o significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada, justamente no Rudra, ira. De modo semelhante, descreve-se Rudra Bhakti Rasa como segue. Bhakti Rasamrita Sindhu 451. Nitakrodharati Pushtim Vibhava Dhyairni Jochitai Ridi Bhakta Janasya So Rudra Bhakti Raso Bhave. Quando no coração do devoto a devoção mistura-se com ira, o sabor chama-se Rudra Bhakti Rasa. Descreve-se Bhayanaka Bhakti Rasa como segue no Bhakti Rasamrita Sindhu 461. Vasya Manair Vibhava Dhyai Pushtim Bhayarati Gata Bhayanaka Bidho Bhakti Rasodhirayu Diryate. Ao misturar-se com o medo, a devoção chama-se Bhayanaka Bhakti Rasa. Descreve-se Bibhatsa Bhakti Rasa como segue. Bhakti Rasamrita Sindhu 471. Pushtim Nijavibhava Dhyair Jugupsaratiragata Aso Bhakti Rasodhirair Bibhatsa Kya Itiriate. Quando o apego a Krishna desenvolve-se de maneira abominável,
e o devoto desfruta deste apego. Isso chama-se Vibhaksa Bhakti Rasa. Concluindo, quando o devoto puro situa-se em qualquer uma das 5 principais doçuras, Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya e Madhura, e a doçura mistura-se com as 7 Bhakti Rasas indiretas, Hasya, Adbhuta, Vira, Karuna, Rudra, Bhayanaka e Vibhatsa, que são essas que nós acabamos de ver, as doçuras indiretas sobressaem. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jaya. Srimad Bhagavatam, canto 10º, capítulo 8º, verso 51, que é o penúltimo. 52 não tem significado, então vamos ler o 51 e o 52 e vamos concluir o capítulo. O Senhor Krishna mostra a forma universal. Ok? Capítulo 9, que vamos conversar na próxima aula, será o Mãe Yashoda amarra ao Senhor Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Tato Bhakti Bhagavati, Tato Bhakti Bhagavati, Putri Bhute Janardane, Putri Bhute Janardane, Dampatyor Nitaram Asi, Dampatyor Nitaram Asi, Gopa Gopi Shubharata, Gopa Gopi Shubharata, Tato Bhakti Bhagavati, Putri Bhute Janardane, Dampatyor Nitaram Asi, Gopa Gopi Shubharata. Tradução, vamos repetir, por favor. Em seguida, ó Maharaja Parikshit, melhor dos Bharatas, quando a Suprema Personalidade de Deus, tornou-se filho de Nanda Maharaja e Yashoda, eles sentiam contínuo e inabalável amor devocional, em afeição parental, E na companhia deles, todos os outros habitantes de Vrindavana, os Gopas e as Gopis, desenvolveram o
o cultivo de Krishna Bhakti, desenvolveram o cultivo de Krishna Bhakti. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. Embora quando a Suprema Personalidade de Deus roubava a manteiga coalhada em leite dos gopas e gopis vizinhos, esta impertinência desse a impressão de que era perturbadora. De fato, era uma troca de afeto no êxtase do serviço devocional. Quanto mais os gopas e as gopis se relacionavam com o Senhor, tanto mais seu serviço devocional aumentava. Às vezes, podemos ver que um devoto está em aparente dificuldade por estar ocupado no serviço devocional. Mas o fato é bem diferente. Quando um devoto sofre por amor a Krishna, esse sofrimento é prazer transcendental. Para quem não é devoto, isso não pode ser entendido. Quando Krishna manifestou seus passatempos infantis, não apenas Nanda Maharaja e Yashoda intensificaram sua afeição devocional, mas aqueles que viviam na companhia deles também aumentaram seu serviço devocional. Em outras palavras, as pessoas que seguem as atividades que são executadas em Vrindavana também desenvolverão serviço devocional em perfeição máxima. Haribo! Então, verso 52, fechando o capítulo. Krishna Brahmanamadeshan Satyam Kartum Braje Vibhu Saharamo Vashams Chakre Desham Pritim Swalilaya. Assim, a personalidade suprema, Krishna, juntamente com Balarama, viveu em Vrajabhumi, Vrindavana, só para corroborar as bênçãos de Brahma, manifestando diferentes passatempos em sua infância. Ele aumentava o prazer transcendental de Nanda e dos outros habitantes de Vrindavana. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 10º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna mostra a forma universal dentro de sua boca. Narayanam namaskritya naram chaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Vistapitham Jena Bhutale Swayam Rupa Kadat Mahyam Dadati Swapadantika. Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tato Bhakti Bhagavati Putri Bhute Janardane Dampachurni Tarams Asid Gopa Gopishu Bharata. Em seguida, ó Maharaja Parikshit, melhor dos Bharatas, quando a Suprema Personalidade de Deus tornou-se filho de Nanda Maharaja e Yashoda,
Eles sentiam um contínuo e inabalável amor devocional e afeição paternal. Afeição parental. E na companhia deles, todos os outros habitantes de Vrindavana, as gopas, os gopas, aliás, os vaqueiros, e as gopis, as vaqueiras, desenvolveram o cultivo de Krishna Bhakti. Krishno Brahmanamadesham Satyam Kartum Vraje Vibu Saharamo Vasham Chakre Tesham Pritim Swalilaya. Assim, a personalidade suprema Krishna, juntamente com Balarama, viveu em Vrajabhumi, Vrindavana, só para corroborar as bênçãos de Brahma, para Drona e Dhara, Nanda Maharaj e Mãe Yashoda, manifestando diferentes passatempos em sua infância. Ele aumentava o prazer transcendental de Nanda e dos outros habitantes de Vrindavana. Nós ficamos sabendo sobre os passatempos de Krishna através do Bhagavatam, através dos acharyas. E se nós formos muito afortunados, muito determinados, nós vamos aprender com essas Nityasiddhas, essas almas liberadas, a como agir dentro do processo de sadhana siddha para alcançar essa perfeição. Essa deve ser a nossa meta. Esse deve ser o nosso intento. E nesse mundo material, Bhakti Yoga Bhagavati, Tanama Grahamadibhi, nós não temos, segundo o Bhagavatam, nenhuma outra meta superior a executar serviço devocional e a cantar o santo nome de Krishna, cantar as glórias de Krishna. Mas quando que nós vamos acreditar piamente nisso? Quando? Quando nós acreditarmos piamente nisso, nós vamos começar a acertar. É a partir daí que se acerta. Tendo fé nas Escrituras, tendo fé nos acharyas, tendo fé nos servos amorosos dos acharyas, nos devotos, Guru Shastra e sábio. E executando o processo de acordo com as Escrituras, de acordo com o mestre espiritual, de acordo com os seguidores fiéis do mestre espiritual. Ashadadana Purusha Dharma Sasya Parantapa. Quem não acreditar nesse processo, nesse Dharma Sasya Parantapa, nesse processo que vem para nós em sucessão discipular, não tem chance nenhuma de alcançar a meta última da vida. Não tem chance nenhuma de se libertar do cativeiro material. Mas o Sansara vai ficar preso aqui. Por isso que Srila Rupa Goswami foi chamado por Srila Prabhupada de o patrono do movimento de Sankta do Senhor Chaitanya. Porque Srila Rupa Goswami, sendo instruído diretamente, os 6 Goswamis, mas Srila Rupa e Sanatana especificamente, Srila Rupa Goswami, instruído diretamente pelo Senhor Chaitanya, ele nos deu esse caminho através do néctar da devoção e nos deu o caminho para chegar a essa devoção amorosa pura por Krishna, que é o néctar da instrução. Aprendendo a chegar. Como alguém aprende a chegar nessa perfeição da ação da alma? O Dharma Sasya Parantapa. Tendo fé. Adoshrada Tatasadu. Sangota Bhajana Kriya. Ele explicou. Eles explicaram que a fé é o primeiro passo. A fé é o primeiro passo. Sem fé ninguém faz nada.
Na verdade, tudo é motivado por fé. É que a gente não direciona a nossa fé porque deve ser direcionado a algo mais sublime possível, que é Deus, que é Krishna. Mas fé todo mundo tem. Se nós não tivéssemos fé, nós não passaríamos anos fazendo uma faculdade. Se nós não tivéssemos fé que no final vamos ganhar um diploma. Vamos ter uma formação superior. Se nós não tivéssemos fé, nós não iríamos todos os dias de manhã para o trabalho. Se nós não acreditássemos que no final do mês nós vamos receber um salário. Ou faríamos? Se nós não tivéssemos fé nos órgãos que regram, por exemplo, a vigilância sanitária, nós não teríamos a coragem de entrar num estabelecimento comercial e pedir um refrigerante para tomar, porque podia ser veneno ou não. Mas nós acreditamos na vigilância sanitária. Nós acreditamos na honestidade do patrão que vai nos pagar. Nós acreditamos nos órgãos, nos institutos de ensino que vão nos dar um diploma no final. Então, tudo é movido pela fé. E com Deus não é diferente, só que essa fé, a Shradadana Purusha, essa Purusha tem que ter Shradi. Shrada, essa fé direcionada para o que há de mais sublime. A pessoa suprema. E esse é o caminho certo. Aí sim. Agora é engraçado, a gente acredita em tudo isso. Quando se fala que se alcança o resultado último, se dedicando dessa maneira, executando esse processo, a gente não tem fé. Aí somos ashradis. Ashradadana Purushada Vasasya Parantapa. Aprapiyamani Vartantemriti Sansara Vartmani. Enquanto não tivermos essa fé, não vamos a lugar nenhum, porque tudo depende desse primeiro passo, que só é dado devido à ação da fé. Tanto é que a fé amadurecida, segundo o Bhagavad Gita, Krishna explica no Bhagavad Gita, que o amor puro por Krishna é essa fé amadurecida. Então esse é o primeiro passo, a dor, Shraddha, fé, Shraddha. Se associar com essas pessoas santas que conhecem o caminho da perfeição, para aprendermos com elas. Associarmos-nos com as almas liberadas, nityacidas, embora sejamos nityabadas, porque essas nityacidas, elas vão nos mostrar o caminho através de sadhana siddha, da execução do processo, que é regulado e é regrado, adoshrada tatasadu. Sangota bhajana kriya. Por isso tão importante essa associação com esses devotos sinceros, seguidores da alma liberada, do mestre espiritual, Acharya, estrito seguidor das escrituras que é Krishna, Guru Shastra e Sadhu. Com eles, nessa Sangha, Sadhu Sangha, vamos aprender como executar Bhakti Yoga, Bhakti Tato Bhag. Começa assim o verso aqui, Tato Bhakti Bhagavati. É isso. Se aperfeiçoar no culto de Bhakti, serviço devocional. Então, essa é a potência da associação com quem conhece o caminho da perfeição. Sangota Bhajana Kriya. Ao ficarmos associados assim com essas almas puras, como Srila Prabhupada sempre se falava, com essas almas rendidas a Krishna, como é o caso dos habitantes de Vrindavana, nós não somos esses devotos puros, não somos nityacidas, não somos servos amorosos puros de Krishna. Esses servos amorosos puros de Krishna, essas nityacidas, são como o fogo. E nós, as almas nityacidas, nityabadas, que vão se aperfeiçoar através do processo de sadhana siddha, são como o ferro. Mas Srila Prabhupada dá esse exemplo, que se Sangota Bhajana Kriya ficar associado mesmo todo o tempo
embora sejamos ferro, com esse fogo, nós vamos adquirir essas qualidades do fogo. Uma barra de ferro em contato com o fogo, ela adquire as qualidades do fogo, ou seja, por muito tempo ali, ela começa também a emitir calor e luz, ou não. Então esse é o processo. Esse é o processo maravilhoso de Bhakti. E esse é o exemplo que estamos vendo aqui muito claramente na companhia dos habitantes de Vrindavana, principais, Nanda Maharaja e Yashoda, Drona e Dhara, os pais eternos de Krishna, que são expansões diretas de Krishna. Na companhia deles, todos os outros habitantes de Vrindavana, os Gopas, os vaqueiros, e as Gopis, as vaqueiras, desenvolveram o cultivo de Krishna Bhakti. Está vendo? Tato Bhakti Bhagavati. Então, Sangata Bhajana Kriya, nós temos que estar associados com os devotos, gente. Nós temos que estar aprendendo com os devotos. Nós temos que ter contato constante com os devotos rendidos a Krishna, que só se dedicam à missão do Sr. Chaitanya, à missão de Srila Prabhupada, à ISKCON de Srila Prabhupada, para nós podermos assimilar de verdade como se executa serviço devocional, aprendendo com quem sabe, seguindo os passos de quem faz. O exemplo. É assim que vamos chegar na perfeição. Esse é o caminho da perfeição. E não tem outra maneira, não adianta, que não tem outra maneira. Não adianta a gente inventar processos separatistas, alucinados, temos delírios religiosos. Se não tivermos dentro desse caminho, levados pela fé, nos associando com devotos, na associação, ouvindo e aprendendo com eles. Tatunarda Nivritisya. Quando isso acontece, toda a sujeira do coração é erradicada. Todos os anartas saem, porque nós aprendemos a como limpar o coração. Nós aprendemos a como tirar as ervas daninhas que bloqueiam o crescimento saudável da trepadeira de Bhaktilata, da trepadeira do serviço devocional que brota aqui, que aparece aqui, e o limite dela é Goloka Vrindavana, é o céu espiritual. Ela cresce, essa trepadeira cresce, se expande, porque ela é transcendental, até chegar nos pés de Radha e Krishna em Goloka Vrindavana. Mas para isso tem que estar tendo o cultivo adequado, como o Sr. Chaitanya explicou, como jardineiro principal. E isso nós vamos aprender com quem é jardineiro exímio. Né? Por isso o Sr. Chaitanya falou, Sadhusanga, Sarva Shastra Kairo, Lavamatra Sadhusanga Sarva Siddhi Raya. Não tem perfeição maior, melhor do que a associação com devotos. Essa perfeição é a mais elevada que existe. Essa é a perfeição das perfeições. Então, quando isso acontece, Tatunarta Nivritisya. Por fé, nos associamos com os devotos. Por fé, ouvimos e seguimos esses devotos. Aprendemos com ele a adorar Krishna. O resultado disso é que a sujeira é erradicada. É que a contaminação é extraída. Tatunarta Nivritisya, o coração é limpo. Ao acontecer isso, a gente começa a sentir gosto na vida espiritual. Gosto por ela. Porque enquanto não sentir gosto, não vai ter esse apego. Ah, quero continuar, vou perseverar. Só se persevera quando esse gosto dos sentidos está sendo substituído por um parandristva nivartate, por um prazer superior, como Krishna falou no Bhagavad Gita. Senão não consegue. E quando esse prazer superior aparece, que é ruchi, a pessoa, a alma, o devoto fica fixo em serviço devocional. Ao ficar fixo mesmo, nishta, porque apareceu ruchi, gosto, tatonishta, ruchish, tata. Pronto, aí ele começou a decolar realmente no caminho do desenvolvimento do amor por Deus, até chegar em Krishna Prema Bhakti, em amor puro por Krishna.
Agora, claro que existem percalços nesse caminho, existem testes de Krishna, mas quando alguém chega nesse nível de nishta, de estar fixo, a partir daí, olha o que Prabhupada falou aqui, às vezes podemos ver que um devoto está em aparente dificuldade por estar ocupado no serviço devocional. É só aparente. Só aparentemente que ele está assim. Mas o fato é bem diferente. Quando um devoto sofre por amor a Krishna, esse sofrimento é prazer transcendental. Então tem mais essa. Que todas as dificuldades no caminho de Bhakti são irrelevantes para o devoto. O devoto transcende isso com muita facilidade, porque no fundo, ele está tão determinado em estar com Krishna, em aprender a adorar Krishna, em adorar Krishna corretamente, em servir Krishna de maneira correta, em cantar as glórias e ouvir as glórias de Krishna, em cantar o santo nome de Krishna, que ele não abandona essa associação para nada e não existe nenhum tipo de interferência externa capaz de entrar no âmago do coração dele. As dificuldades chegam até na porta do coração, elas batem na porta do coração do devoto, mas não entram, porque Krishna não deixa. Pidyater Hridaya Granti, Tindyanti Sava Sanshaya. Esse é o poder de ouvir e seguir o Bhagavatam diariamente. Esse é o poder de colocar as instruções do Srimad Bhagavatam na prática. Pidyater Hridaya Granti. É Tindyanti Sava Sanshaya. Ele fica protegido, Ele fica protegido pelo serviço devocional e esses nós, essas dificuldades, essas amarras, elas são dilaceradas, elas são desamarradas diretamente por Krishna, diretamente pelo poder do Bhagavatam, diretamente pelo poder do devoto puro. Esse é o poder de ouvir e seguir o Bhagavatam. Esse é o poder de servir ao devoto puro. Prestando serviço devocional e servindo aos devotos puros, Nasta Praesha Vadreshu, Nitya Bhagavat Sevaya Bhagavat Uttama Shloka, Bhakti Bhavat Naistiki. Tudo que é molesto ao coração, ao se prestar serviço devocional, ouvindo o Srimad Bhagavatam diariamente, e agradando, satisfazendo o devoto puro, a Nitya Siddha, esse Nitya Bhada vai avançar no caminho da perfeição com muita facilidade. Por quê? Por que ele vai? Porque ele vai se tornar um sadhana siddha sem problema nenhum. Então, o que fala o restante desse verso? Esse foi o começo que eu expliquei. Bhagavati Uttama Shloki, Bhakti Bhavat Naistiki. O que vai acontecer é que tudo que é sujeira do coração vai ser praticamente 100% erradicada. E ao ficar com o coração limpo, assim, esse Senhor transcendental, que é adorado, que é servido através do cantar de versos seletos, de canções transcendentais, de orações seletas, se estabelece no coração de tal alma como um fato irrevogável. Ele faz e não para mais de fazer. E o resultado disso é que ele alcança o primeiro passo depois de Ruti. Os primeiros passos depois de Ruti. Afeição, Sneha, Rati, sentimento verdadeiro de amor por Krishna. E vai progredindo para Bhava, para Mahabhava, até culminar em Prema, Krishna Prema Bhakti. Esse é o caminho da perfeição e essa maneira de alcançá-lo.
Então, sequer um devoto fixo sofre quando aparentemente tem dificuldades em serviço devocional. Isso estamos ouvindo aqui. Estamos ouvindo aqui. Mas por que o devoto fica protegido assim? Porque ele ouve e segue esses habitantes de Vrindavana, essas almas liberadas, essas Nityacidas. Então, embora ele seja ainda Nityabada, através dessa associação e desse processo de serviço devocional ininterrupto e motivado, a Haitukiya Pratyahata, ele alcança a posição de Sadhana Siddha, a perfeição através da execução de serviço devocional amoroso a Krishna, seguindo regras e regulações. Mas ele alcança esse nível dos habitantes de Vrindavana. Por isso nós devemos ver a importância de estarmos associados e aprendendo com os devotos que são realmente almas rendidas a Krishna, que só fazem isso na vida. Só fazem isso. Só fazem isso. Então, como falei no começo, o Srila Rupa Goswami foi bastante contundente. Ele fala que falar para você ficar associado com um devoto é a essência de todos os conselhos. Não tem conselho mais elevado do que isso. Não tem melhor conselho para alguém dar. Krishna Upadesha. Não tem conselho mais elevado que isso. Por isso, Srila Rupa Goswami falou isso nos seus Néctar da Instrução, no verso 8. Atanamarupa charitat sukirtananu smrithyokramena rasanat manasani yodya. Tistam vrajeta danuragi jananugamit kalanaye dakilamiti upadesha saran. Upadesha saran é a essência de todos os conselhos. Então ele fala, a essência de todos os conselhos é que deve-se cantar bem e lembrar 24 horas por dia do santo nome do Senhor. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Cantar bem e lembrar do Mahamantra Hare Krishna. A essência de todos os conselhos é que deve-se cantar bem e lembrar 24 horas por dia o nome divino do Senhor. A sua forma transcendental, as deidades, as suas atividades, os passatempos eternos. E dessa maneira morar num lugar sagrado, morar num lugar sagrado. Num templo, na Índia, na comunidade Vaishnava, perfeito, tá bom, mas Krishna foi tão bom como o Senhor Chaitanya que ele expandiu a consciência de Krishna de maneira que também todo mundo pode fazer da sua casa um templo, sem ser separatista, mantendo o contato com o projeto do Senhor Chaitanya, o templo, o Dhamma sagrado, o lugar sagrado, como o elo do seu serviço. O seu serviço deve ser feito, por exemplo, nós, os devotos da ISKCON, os devotos todos, devem ter, sim, sua deidade em casa, sua Shila em casa, sua Murti em casa, seu quadrinho em casa, fazer o seu processo em casa, cantar, lembrar e cantar do Mahamantra Hare Krishna, lembrar e cantar da forma transcendental de Krishna, lembrar e cantar as atividades transcendentais de Krishna, seus passatempos eternos, e fazer. Srila Sanatana Goswami ouviu do Sr. Chaitanya que Mathura Vasi, Mathura Vasi. Nós podemos fazer de nossa casa um templo também, manter o contato, continuar com o contato. Quando estou em casa, estou ativo, mas meu elo de serviço devocional não é separatista, não é pratista, não é equivocado, não é com segundas intenções, não, é puro. Por isso eu tenho um elo
de rendição com um templo da ISKCON, com um templo de Srila Prabhupada, com um lugar sagrado. E se fizermos isso, não é necessário morar em Prayaga, morar em Haridwar, não é preciso morar em Vrindavana, se puder, melhor ainda, mas em Rameshwara, que são os 4 principais lugares de peregrinação do planeta. Mas Krishna é absoluto, ele não é diferente. Então, quem faz da sua casa um templo, ali é um templo. E quem vive em contato com qualquer templo, em qualquer parte do planeta que Srila Prabhupada espalhou para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, a consciência de Krishna no mundo inteiro, está agindo da mesma maneira. Está tendo a mesma chance de avançar e servir de sadhana siddha para nitya siddha. Está tendo a mesma chance. A mesma chance. Então, a essência de todos os conceitos é que deve-se cantar bem e lembrar 24 horas por dia o santo nome do Senhor. Sua forma transcendental, suas atividades e passatempos eternos. Dessa maneira, ocupar a língua e a mente. A língua tomando só Krishna Prasada, nunca boga. E a mente pensando, sentindo e querendo, porque essas são as atividades da central dos sentidos, que é a mente. Pensar, sentir e querer. Pensando, sentindo e querendo Krishna. Krishna. Então, dessa maneira, ela deve morar em Vraja Goloka Vrindavana Dama. Já expliquei. Ela faz a sua casa, Vraja Goloka Vrindavana Dama. Ela se associa com um projeto autorizado de Srila Prabhupada, da ISKCON Goloka Vrindavana Dama. Ela serve a esse projeto enquanto se associa com os devotos. Essa é a perfeição da vida. Dessa maneira, Srila Rupa Goswami falou nesse 8º verso. Essa é a perfeição, é a essência de todos os conselhos. Dessa maneira deve-se morar em Vraja Goloka Vrindavana Dama e servir a Krishna. Aí, voltamos lá no começo, sob a orientação dos devotos. Deve-se seguir os passos desses adorados devotos do Senhor, que estão sempre profundamente apegados ao seu serviço devocional. Isso é o que fala esse verso, é a conclusão que Srila Rupa Goswami ouviu do Senhor Chaitanya. Então o Senhor Chaitanya também falou para o irmão de Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, 5 itens que são fundamentais, e todos podem executá-los, tanto na associação com devotos, tanto na associação com os devotos, quanto enquanto estão envolvidos com o dharma material, com suas atividades em casa, seu trabalho, sua escola, sua vida material. Quais são esses itens? Quais são? São 5 itens. Primeiro, sadhu sanga, se associar com os devotos. Se associar com os devotos significa servir os devotos rendidos a Krishna, facilitar a vida desses devotos que estão desenvolvendo a missão do Senhor Chaitanya para satisfazê-lo, a missão de Srila Prabhupada. Isso é sadhu sanga. Nama Kirtana, não parar de cantar o santo nome, cantar as 16 votos de japas diariamente, japamala. Sadhu Sanga Nama Kirtana. E Shradaya, e Shravana, Bhagavata. Bhagavata Shravana, ouvir diariamente o Srimad Bhagavatam. Ouvir diariamente o Srimad Bhagavatam. Como sempre vemos aqui, temos hoje Padmanabha, Hari Prema, Prabhus, quem mais? Se manifestem aí para eu ver quem está aí. Gabriela, estamos aí vários, Bhagavata Shravana, ouvindo o Srimad Bhagavatam.
Já cantou o Mahamantra Hare Krishna? Então canta. Aí é o segundo item, que é Krishnanama, cantar o nome de Krishna. E manter o vínculo com os devotos que servem internamente na ISKCON de Srila Prabhupada. Isso é Sadhu Sangha. Sadhu Sangha Namakirta Bhagavata Shrama. Depois, como falei antes, Mathura Vasi. Estar sempre com os devotos no templo e fazer de sua casa um templo. Como se faz da casa um templo? Como é no templo. Shri Murtira Shradaya Sevana. Servindo suas murtis, suas deidades, sua forma de Krishna em casa, mesmo que seja mesmo um quadrinho, mas servindo mesmo, sem deixá-la abandonada ali no cantinho da casa, na estante. Não, no seu altarzinho tem que estar funcionando com Shraddha, com fé. Shradaya Sevana, com amor e devoção, servindo a Krishna com amor e devoção em casa também. Então isso aí o Sr. Chaitanya instruiu para Srila Sanatana Goswami. Esse aí é o processo de serviço devocional. Capítulo 22, o verso 128 do Madhya Lila, Shri Chaitanya Charitamrita. Deu para entender como tudo é possível e perfeito? Então, vamos fazer, vamos colocar em prática. Alguma dúvida, alguma pergunta? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. E na próxima, espero todo mundo aí de novo, hein? Srila Prabhupada Ki Jaya!